para o Senhor, amém? Amém. Primeiramente, quero parabenizar todas as mamães presentes, né? Pelo Dia das Mães. Um dia bastante emocionado para todos nós, né? Eu quero trazer uma palavra da Bíblia. Uma palavra bastante conhecida, mas que aqui eu acredito que está cheia dessas mulheres que se encontra em Eclesiastes, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito é certo e poderoso. O coração do seu marido está nela, confiável, e ela nenhuma fazer faltará. Amém? Tome posse, irmã. Sejamos nós mulheres virtuosas. Eu vou ler uma mensagem aqui. As irmãs prestaram bastante atenção na vida das mulheres da Bíblia. O nosso Deus, queremos apresentar uma a uma a vida das nossas mamães nessa noite. Mulheres valorosas que escolheram buscar no Senhor a capacitação, direção, força e consolo para dar da melhor forma e entregar suas próprias vidas na criação dos seus filhos. Mulheres tão frágeis, mas que dentro das adversidades tornam-se verdadeiras leoas para defender e cuidar da herança bendita que o Senhor em suas ternas mãos confiou. Mulheres que em determinados momentos sentiram-se impotentes diante de certas situações que a vida lhe impôs, mas que quando Deus buscaram sua força, tornaram-se valentes, guerreiras, mostrando o poder de todas as coisas no Senhor que as fortalece. Espelhemos-nos, mamães, no exemplo de Sara, a mãe símbolo de fé, cujo nome significa nobreza, nobre, magnífica, riqueza. Ela creu nas promessas de Deus, que a tornou fértil. Assim ela gerou Isaac, que seria o continuador da descendência de Abraão. Sejamos como ela, de fato, uma princesa de fé. Olhemos para Joquebede, a mãe ama de criação do seu próprio filho, cujo nome significa Jafé, é a glória. Ela foi a ama de seu próprio filho, Moisés, quando a criança, para escapar da morte, foi colocada sobre o leito do rio e apanhada pela filha de Faraó. Joquebede foi chamada para ser ama de criação. De fato, seu nome indica que Joquebede foi uma promotora da glória do nosso Deus. Atendemos-nos para Ana, a mãe suplicante, cujo nome significa graça. Ana foi a mãe dos maiores sacerdotes profetas do Velho Testamento. Sabemos as dificuldades que Ana enfrentou devido à sua esterilidade, que ela não chorar na presença do Senhor, junto ao templo. Em seu pedido suplicante, ela ofereceu seu filho para o serviço de Deus, cumprindo assim o seu voto mais adiante. Com o coração dilacerado em sua súplica, Ana achou graça aos olhos do Senhor. Como não nos lembrarmos de Maria, a mãe agraciada e sofredora? Maria hospedou em seu ventre o Filho de Deus, o Deus encarnado, para depois dele ser sacrificado em prol dos pecados humanos. Certamente Maria agonizou junto à cruz de Jesus. Talvez essa mulher de Deus seja a única das mães citada cujo nome não faz jus ao seu significado, que significa rebelião. Uma vez que jamais foi rebelde. A vida de Maria se resume no seguinte ato de obediência: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim nós também, né, mãe? Podemos dizer ao Senhor: cumpra-se em nós, Senhor, a tua palavra, as tuas promessas. Vamos ouvir agora o Vogral com as crianças. Papai.
Pequeno nome significado grandioso, está presente na história e existe no mundo todo. Mesmo não estando presente em vida, é inesquecível, é para sempre nossa querida. Na Bíblia nós vemos reunidos de mães que, sob a direção de Deus, criam seus filhos, conduzindo seus ares, levando seus filhos à presença do Senhor. Entenderam que os filhos são a herança do Senhor. Conceberam os filhos como milagre do amor. Ana Maria, Isabel, Sara, Joquebede e Raquel, mãe que sofreu a dor e perdeu. Noemi, que se tornou mãe da própria nora, pois mãe está sempre pronta a amar a toda hora, até os filhos que não são seus. Como Ana disposta a entregá-los no altar, ou fazer de tudo para salvá-los da morte, como fez Agar. A mãe verdadeira conhece seu filho e luta por ele ainda que tenha um irmão. Como mãe chorando suplicou, que não matasse Zebedeu, rei de Salomão. Mãe, que choras e suplicas ao profeta que ressuscite o filho, como fez a Sunamita. E apresentando o azeite e a farinha, pede ao profeta Elias, que não me falte o pão nosso de todos os dias. E Deus ouviu sua oração. Mãe, Deus ouve sua oração. E mães que oram têm filhos restaurados. Mães que ensinam têm filhos educados. Mães que disciplinam têm filhos preparados. Mães exemplos têm filhos agraciados. E sobre ela Salomão escreve: mulher virtuosa, quem achará? Quem achará esta mulher virtuosa? Seus filhos levantam e a chamam, ditosa, cheia de graça e muito formosa. Mas de todas as virtudes é por ser zelosa e por temer a Deus que é a mais graciosa. Isabel, mãe com uma caridade, reconhece o braço da felicidade. Trazendo ao mundo o precursor, é Batista, que abriu o caminho à Salvador. Mamãe que entendeu sua missão, em seu ventre trouxe a nossa salvação. Foi Maria, mulher humilde e escolhida, dando a luz ao autor da vida, Jesus Cristo, nossa redenção. E assim pergunta a futura mãe, o que irá ser este menino em meu ventre? Ensina o menino no caminho em que deve andar. Como olha eu nisso com todo amor, tornaram-se nosso um amado pastor, um servo exemplar. Mãe que não gera, mas está a sempre a cuidar. Mãe zelosa, aquela que ora, educa, ensina e ajuda a criar. Mãe do coração, mãe de oração, Deus multiplique a sua alegria. Muitos filhos conceda a cada dia, mãe do passado e do presente. E este fruto do seu coração, no seu ventre, seja motivo de gratidão e amor. Porque nesse dia o que fizemos ao Senhor. Deus!